Estamos iniciando um estudo breve, porém resumido e profundo sobre a transfiguração de Jesus, que é considerada um dos 5 mais importantes fenômenos acontecidos na vida de Jesus. A nossa doutrina espírita, através de Kardec, com a Gênese e outros estudiosos, tem feito muitas pesquisas e trazido para nós muitas informações nesse sentido. Esse monte, que é considerado o monte da transfiguração, chama-se Monte Tabor. É um monte da Baixa Galileia. É um monte que ele fica no centro do vale do Esdrelon, ou Jezrael, lá na Galileia. E me parece que Jesus escolheu ele porque ele é o centro das atenções. Esse monte é visto de Nazaré, esse monte é visto do Har Megido, que é um monte que se chama, traduz como Armagedon. Ele é visto do Monte Moré, ele é visto de Nazaré, ele é visto do Monte da Precipitação. Então ele fica como se fosse, a palavra hebraica Tavur significa umbigo. Então ele fica como um umbigo no meio do vale, cercado por montanhas. Então não foi por acaso que Jesus o escolheu para ser o centro ou local que ele traz uma mensagem assim muito forte para todos nós como fenômeno mediúnico. Esse monte ele fica aproximadamente a 600 metros de altura acima do vale do Esdrelon. É uma montanha muito, muito bela, muito querida, todos gostam dela. E por que é que Jesus escolheu esse local para ser o local da transfiguração? Que, na verdade, foi um fenômeno registrado lá no Evangelho de Mateus, como nós vamos ver, que registra no médium uma transformação, uma mudança, uma metamorfose. Por isso, transfigura, muda a figura daquele médium, daquela pessoa que está passando pelo fenômeno. Mas esse fenômeno é um fenômeno que se registra como uma influência do perispírito do médium. Essa influência que o perispírito sofre é sempre por causa de algum espírito que o influencia. Agora a pergunta é: que espírito influenciava Jesus, se ele era o maior espírito que estava aqui? Então Kardec classifica a transfiguração de Jesus como um fenômeno anímico. Foi ele próprio, foi o próprio perispírito dele que realizou o fenômeno, essa metamorfose, essa alteração da figura dele, ou das feições, ou da forma física. Nós conhecemos muitos médiuns que fazem esse tipo de alteração durante as suas comunicações. Divaldo, a gente vê com muita frequência, Frederico Menezes e outros médiuns que nós conhecemos e sabemos que eles passam por esse fenômeno que é conhecido como uma metamorfose da forma física, como consequência de uma alteração que já aconteceu no perispírito do médium. Ok? Então, do ponto de vista doutrinário, o Espiritismo explica assim, que é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência do indivíduo. É assim que Kardec traz para nós na Gênese, lá no capítulo 15, no item 44. Kardec ainda diz que na transfiguração ocorrem modificações nas propriedades do perispírito que se refletem no corpo físico. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo, daqueles que está encarnado, no caso de Jesus, que ele nunca reencarnou aqui. E algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. Bem, situado essas questões,
Isso aqui está na Gênesis, capítulo 14, item 39, para quem quiser verificar. Então, esse é o monte que nós subimos recentemente, estava super gelado. Eu desci com a faringite por conta da temperatura, vento muito forte. Mas nenhuma vez que eu estive aí, das 11 que eu estive aí, foi igual. É impressionante como a gente recebe coisas cada vez mais diferentes, cada vez mais mensagens importantes. Ele fica no vale, esse é o vale do Esdrelon, essa fotografia é de cima do Monte Tabor, aqui é o Monte Moré. Se você olha, entre o Monte Tabor e o Monte Moré, fica as ruínas de uma cidade que todo mundo conhece, chamada Endor. Já ouviram falar em Endor? Então, Jesus se transfigura, como a gente vai ver, no Monte Tabor, de frente praticamente da antiga cidade de Endor, aonde Samuel procurou. Aliás, onde Saul procurou Samuel e teve um encontro com ele, através de uma médium, que naquela época chamava Pitonisa, pela influência grega de Piton. Não é? Mas a gente sabe que hoje já está explicado que é a mesma médium. E aqui nós temos as informações de todos os montes, um da primeira revelação e outro da segunda. O fenômeno foi primeira mensagem, comunicabilidade entre os dois planos, entre o plano material e o plano espiritual. Na primeira revelação, o Velho Testamento, nós temos capítulo 28, do primeiro livro de Samuel, versículo 7 em diante, toda a narrativa do encontro de Samuel, que já havia, fisicamente já estava morto, mas seu espírito volta e conversa com Saul, mostrando a comunicabilidade entre os dois planos, para que ninguém diga que Jesus realizou isso porque Jesus podia. Não, é um fenômeno comum e muito natural e muito aceito pelos judeus. As crianças na escola primária já aprendem e já falam desse fenômeno de Saul encontrando com Samuel de uma forma tão real que a médio, que era uma médio fantástica, sem que Saul dissesse nada, foi o próprio espírito de Samuel que disse para ela que quem estava ali era o rei Saul. E ela o identifica. Então é um fenômeno, e que muita gente diz que Saul morreu por causa disso, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ele morreu porque foi o rei mais insubordinado de Israel. Desde suas atitudes eram sempre condenadas por todos. E é tanto que o caso dele é um caso de suicídio. Aqui é o monte, esse é o monte da precipitação, onde quiseram jogar Jesus na Galiléia. E olha quem está lá no centro, o Monte Tabor. Então, da Galiléia, a gente vê, do monte da precipitação, a gente vê o Monte Tabor. Aqui é o Monte Meguido. Esse aqui. Eu estou sobre o Monte Meguido, que é o Armagedon. Que em hebraico de Har é montanha. Har Meguido. Monte Meguido, que todos traduzem como Armagedon. Aqui eu estou no Armagedon, no Monte Meguido, olha quem está lá, o Monte Tabor. Então ele está sempre proeminente, mostrando que não foi por acaso que Jesus escolheu esse lugar para deixar uma mensagem tão forte para todos nós. Aqui também no Velho Testamento, você vê aqui o Monte Tabor, Endor, tá vendo? Aconteceram muitas batalhas aqui no Vale de Jezreel, envolvendo a rainha Débora, exércitos na famosa guerra de Gideão. Aconteceu tudo ali, em torno dessa montanha também. Então é uma coisa que se continua desde mesmo antes de Jesus. O Tabor, olha aí, foi o ponto de reunião das forças de Baraque, como está lá em Juiz, para a guerra contra Jabim e Sísera. Foi teatro da mortalidade do filho de Gedeão e centro de uma corrompida forma de religião característica do reino do norte, como está lá em Oséias, capítulo 5, versículo 1. Essas são nossas amigas dirigentes do nosso grupo de pesquisa. Aqui o Monte Tabor mais próximo, onde a gente chega
Ainda hoje não se sobe de ônibus, o ônibus não chega, não tem condições de chegar aí. Você chega mais ou menos nessa região aqui, e daqui para cima a gente vai de van. Tem algumas pessoas que vão a pé, mas não é tão fácil com o frio. Jesus subiu a pé, pelo que diz Mateus, ele subiu a pé. Aqui é outra visão dele, as montanhas de Endor, do outro lado, para mostrar que eles, Samuel capitaniza de Endor, só para registrar o local. E Mateus diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. É importante considerar que as transfigurações podem ser classificadas como de natureza mediúnica se um espírito imprime ao médium mudanças fisionômicas. Se um espírito imprime, ou de natureza anímica, como aconteceu com o Cristo, que não tinha nenhum espírito influenciando ele. Trata-se de um fenômeno que revela o nível evolutivo do espírito encarnado ou desencarnado. As transfigurações refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito, como diz Kardec na Gênesis 14, item 39. A transfiguração de Jesus demonstra a grandiosidade do seu espírito, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eu vejo como se fosse o próprio perispírito dele se dilatando e trazendo para aquele ambiente uma energia assim, incontestavelmente superior, sublime, a ponto de o próprio Pedro não querer mais sair dali, pela felicidade que ele encontrou naquele local. Com o Cristo, o fenômeno se revela sublime. A pureza do perispírito permitiu que o seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Foi uma auto-iluminação do próprio Cristo naquele ambiente, e ninguém se surpreenda, mas dificilmente você chega ali e não sente absolutamente nada. É difícil. Sempre há uma emoção, há uma coisa diferente, há uma vontade de não descer a montanha realmente, como aconteceu com Pedro, ainda hoje, 2000 anos depois. Você não quer descer, na verdade. Aqui Kardec classifica no capítulo 15 do livro do Gênesis. E aí diz Mateus que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Ninguém é capaz de saber que diálogo foi esse. O que é que Jesus falava com Moisés e Elias? Será que ele estava realmente conversando com Moisés e Elias, ou ele os convidou ali para deixar uma mensagem muito mais profunda do que a gente pode imaginar a respeito daquele encontro, que eu espero encerrar exatamente em cima dessa ideia que nós temos do porquê de tudo isso e que mensagem estava ali, porque o próprio Evangelho nos traz uma informação muito precisa. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Quem é que não gostaria? Né? Pedro choveu aí, eu acho que ele foi redundante. Quem é que ia dizer que estava ruim estar ali no ambiente daquele com Jesus naquele momento, né? Se você quiser ou se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Essa expressão tabernáculo é uma expressão judaica, né? Que em hebraico diz mishkar, que é o tabernáculo simboliza um templo ambulante. É como se Deus estivesse ali, no Santo dos Santos, como chamam os judeus com relação ao tabernáculo. A percepção da presença de Moisés e de Elias por parte dos discípulos pode ser catalogada como vidência mediúnica ou materialização espiritual que independe da faculdade de ver espíritos. O fenômeno foi, entretanto, muito nítido a ponto de Pedro pedir
a Jesus para construir um tabernáculo ou tenda, citado em outras versões. Fala, pois, mais a favor de uma materialização dos dois emissários do povo hebreu. O fenômeno, da forma como é colocado, é mais como materialização, né? A ideia que a gente tem é que eles foram vistos, que ele diz nitidamente, Moisés e Elias apareceram, e é bom lembrar que, para a história, ambos estavam mortos há muito tempo. Tanto Elias como Moisés, né? Porque Moisés viveu aproximadamente 1.700 anos depois de Abraão. Então, no tempo de Jesus, ele estava ali em torno de uns 1.500 anos. E estava ali conversando com ele, em espírito. Então, é um fenômeno muito forte, que a gente não pode deixar de registrar aqui. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, um efeito físico a mais dentro do processo. E da nuvem saiu uma voz, pneumatofonia, voz direta, como está classificada, mas, quer dizer, não foi apenas. Por isso que se chama o fenômeno a transfiguração, porque ela envolveu tudo isso. E olha que Jesus não tinha nenhum espírito com ele, vamos dizer assim, comunicando-se com ele. Ele que ele estava realizando toda essa série de informações para nós. A voz dizia, esse é o meu filho amado, como se fosse o próprio Deus, identificando Jesus naquele ambiente. Em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém mais viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Até que haja a minha crucificação, mantenham silêncio. Porque eles ainda não estavam em condições de entender, né, o que estava acontecendo. Mais um efeito físico no alto do monte, onde se encontrava reunido Jesus, 3 discípulos, isso aqui é a tradução e 2 espíritos desencarnados. O fenômeno de voz direta, vindo do interior de uma nuvem luminosa, também materializada. A voz que ouviram era um hino de glória que os espíritos superiores entoavam de louvor a Jesus. É um ambiente realmente que a energia que ele deixou ali é inesgotável para quem ali vai receber realmente toda essa energia. Não sei se vocês já leram essa obra, o Evangelho dos Humildes. Isso é uma observação de Eliseu Rigonati, que traz para nós. Os pais da igreja acreditavam que a transfiguração ocorreu no Monte Tabor, incluindo Cirilo de Jerusalém, Epifânio, Jerônimo, Eusébio de Cesareia, que não tinha certeza se ela ocorreu no Monte Tabor ou no Monte Hermon. Eu não tenho dúvidas que foi no Monte Tabor. Primeiro porque, por várias questões geográficas, o Monte Hermon fica no extremo norte da Galiléia, é um monte muito alto, Jesus não chegaria a ir lá. E pelas colocações, pela situação geográfica desse monte, tudo indica 99% de certeza de que foi nesse local que nós estamos falando. Um dos motivos para essa incerteza de identificação é o Evangelho de Mateus, porque Mateus diz que 6 dias depois, só que 6 dias depois de quê? Os evangelistas têm essa colocação. Lucas diz assim, no 6º mês o anjo do Senhor foi enviado a uma virgem, ou uma jovem da Galiléia de Nazaré, chamada Maria. Então ele não disse 6º mês de quê? A gente tem que ir pesquisar e saber que era no 6º mês de gravidez de Isabel. E aqui 6 dias depois se refere a que Jesus, 6 dias depois que ele foi a Cesareia de Filipe, que ele disse, perguntou aos discípulos, quem diz os homens que eu sou? Aquele famoso diálogo dele se identificando como Messias. 6 dias depois, quer dizer, tempo suficiente para ele descer a montanha e ir para o Monte Tabor. Então tem uma série de informações que faz com que a gente conclua que foi realmente o Tabor.
Eu, particularmente, até que me prove o contrário, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu conheço os dois e sei da diferença e sei também do porquê, né, Jesus ter escolhido o Monte Tabor. Terminado o episódio e as lições espirituais aprendidas, Jesus e os dedicados discípulos retornam às atividades cotidianas. O mestre, porém, lhe faz significativa advertência: não contem a ninguém a visão até que o Filho do Homem haja ou tenha ressuscitado dos mortos. Jesus pedia a seus discípulos que guardassem sigilo por causa da incompreensão dos homens da época, os quais ainda não estavam preparados para compreender tudo quanto ele fazia ou ensinava. Era preciso que o tempo lhe fosse aumentando o cabedal de conhecimentos espirituais a fim de que aprendesse o significado das palavras e dos atos de Jesus. Caso os discípulos espalhassem certa particularidade que o mestre lhe mostrava, possivelmente surgiriam dúvida, confusão e mesmo até o descrédito de sua missão. Porque a missão principal de Jesus foi na Galileia. Foram 7 meses de missão, aliás, 2 anos e 4 meses de missão na Galileia e Samaria. E só os 8 últimos meses é que ele foi para a Judéia. E aí ele estava ainda na Galileia. Aqui é o Monte Tabor lá do alto. Essa é a chamada Basílica da Transfiguração, construída ou desenhada por um arquiteto italiano, que ele está em muitos locais, está na Igreja do Pai Nosso, está no Tabor, está na Igreja do Monte das Oliveiras, no Domus Flevit. E Antônio Barlucci, ele desenhou essa torre da igreja com 3, simbolizando Jesus, Moisés e Elias, as 3 tendas que simbolizam a aparição. Essa tenda principal, você tem esse quadro lá no interior, mostrando em latim: et transfiguratus est ante eos, e transfigurou-se diante deles. Aqui tem Moisés e aqui tem Elias. Essa primeira arca, que é a igreja onde fica Jesus no centro, Moisés e Elias. Essa capela de Moisés, você tem esse quadro no interior dela, onde a gente sempre visita para mostrar às pessoas que um estava à direita e o outro estava à esquerda. Ainda é Moisés, e aqui Elias, com aquele famoso fogo que ele fez no Monte Carmelo, desafiando os sacerdotes de Baal e aquele altar que ele mandou construir. Então tudo isso está representado lá no Monte Tabor. Aqui é uma foto mais aproximada de Elias. Aqui é o nosso grupo. A primeira vez que eu estive aí foi em 2000. É uma turma grande. A igreja, você pensa que o monte lá em cima ele é pequenininho, mas ele tem uma área imensa. Você vê, eu estou aqui. E a igreja está lá nos fundão. Você ainda caminha bastante para chegar nela. Aqui é a frente da igreja. Aqui de lado a gente sempre reúne o grupo para falar do fenômeno, que é realmente muito forte, né? E aí, descendo do monte, é que começa, na minha opinião, estudar os fenômenos espíritas que nós vimos, todos os fenômenos mediúnicos, mas a grande mensagem de Jesus está na descida do monte. Porque quando ele desce, estava com ele Elias e Moisés. Tá certo? Mas só que nós sabemos que Elias, Malaquias 3 fala que Elias voltaria para preparar o terrível ou o grande dia do Senhor. Lucas, quando anuncia a chegada de João Batista, ele, na mensagem do Magnífica de Zacarias, ele fala que ele viria com o espírito e o poder de Elias. Então você tem Malaquias que fala que Elias voltaria, você tem o próprio Lucas que fala, e você tem Isaías 40 que fala da voz que clama no deserto, que era ele também lá no deserto,
da Judéia, do lado leste do Jordão, um local chamado Betânia do Jordão. Então, a gente não tem dúvidas, porque o próprio Jesus fala, quem quiser conferir Mateus 11, 7 a 14, ele diz que João Batista foi o filho de mulher o maior, e ele era o Elias que devia voltar. Ok? Ninguém tem dúvida disso. Mas ao descer do monte, Jesus ordenou que ele não contasse a ninguém, mas os discípulos fizeram uma pergunta forte para ele. Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Preste atenção a essa colocação de Jesus. Elias terá de vir para restaurar tudo. O que significa? Que Elias já tinha vindo uma vez, e lá no Monte Carmelo desafiou o sacerdote de Baal, e depois degolou todos os 400 sacerdotes, quando provou o monoteísmo, que Deus era único. Depois veio como João Batista, mas pretensamente, se você analisar, ele não terminou a missão dele. Ele ia muito bem até que ele inventou de falar da esposa, da união de Herodes com a esposa, Herodias, e por conta disso, da forma com que ele degolou a lei de causa e efeito para todos, ele também foi degolado lá no deserto da Judéia, perto de Belém. Então, e aqui Jesus faz uma colocação que me chama muito, vamos dizer, usar um português muito nosso, muito conhecido, me encafifa muito. Porque Jesus diz aqui que Elias terá de vir para restaurar tudo. Quer dizer, ele ainda viria outra vez. Ele já veio, fizeram tudo o que eles souberam que Jesus estava falando de João Batista. Mas ele, antes disso, ele diz, Elias virá para restaurar todas as coisas. Presta atenção a esse verbo, porque eu não encontrei nenhum teólogo, olha que eu tenho pesquisado, não é um dia nem dois, que explicasse esse versículo. Só tem uma explicação, na minha racionalidade, pode ser pequena, mas só tem uma explicação para esse versículo. E eu vou dizer a vocês, vou mostrar por quê. Vamos lá. A presença dos profetas Moisés e Elias tem muitas explicações por muitos teólogos. As impressões dos discípulos também foram tema de diversos debates. Orígenes, lá de Alexandria, primeiro a comentar que a presença de Moisés e Elias representava a lei e os profetas, fazendo referência à Torá. Martinho Lutero era da opinião que eles representavam os 613 mandamentos da Torá e os profetas, Neviim em hebraico, respectivamente. E a conversa deles com Jesus representava a realização da lei e dos profetas. Isso é uma visão teológica, ok? Não é a visão espírita, nem é mesmo a minha visão teológica espírita. Vamos mais um pouquinho. A reencarnação, que é esse belo dogma que todos nós conhecemos, que João Batista é o Elias que voltou, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar conta do seu mandato terminado compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência para mais avançar. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos, sob a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo, ou a servi-lo, ou a praticar o que o Evangelho ensina. Porque a reencarnação nivela tudo. Acaba com privilégios, acaba com direitos que as pessoas querem ter em detrimento de que outros não tenham. Que com a reencarnação você recebe na sua mão a sua tocha. E aí você entra na sua maratona de progresso espiritual para chegar a Deus. Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo.
Gravem essa frase e vamos para frente. Eu tive no Tabor várias vezes, né? Então, você tem primeiras mensagens que eu vejo. São as 3 revelações juntas. Moisés a primeira, Jesus a segunda e Elias a terceira. Como assim? Né? Veja uma coisa interessante. Esse é o quadro da visão que nós temos lá na capela central da Basílica da Transfiguração. Olha essa outra visão de um quadro feito por um italiano. O que é que ele pinta? Moisés, Jesus e Elias. Eu olhando esse quadro, eu tive assim um estalo bem forte. Porque olha o que é que Elias tem na mão. Um livro. Não era médio, não, esse pintor. Tá certo? Essa transfiguração, para mim, fecha a questão, dizendo o seguinte: Moisés veio a serviço de Jesus, trouxe a primeira revelação. Jesus veio trazer a segunda, e ele diz que enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conheceu. Não podia falar dele, porque o mundo conheceu ele, conhece até hoje. Quem foi que o mundo não conheceu e não deu o devido valor? Então, eu vejo que o Espírito da Verdade é Elias, que veio completar, relembrar tudo que Jesus disse e ensinar coisas novas. Porque ele relembrará tudo que eu ensinei. Eu enviarei um outro Consolador que o mundo não conheceu, mas que ele relembrará tudo que eu ensinei e ensinará coisas novas. Então, hoje eu tenho, até segunda ordem, a maior mensagem do Tabor para mim é essa. As 3 revelações. E olha que eu sou teólogo, eu sou pós-doutor em ciência das religiões, eu já estudei todas as religiões. Não estou puxando a brasa para a minha sardinha, porque eu conheço as 3 revelações monoteístas reveladas, são judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas as 3 revelações espirituais que se completam é Moisés, Jesus e Elias, com o Espírito da Verdade, trazendo a doutrina espírita. Aí você assim, por que não é Jesus? Porque Jesus é o coordenador maior. Todo mundo, eu adoraria que Jesus fosse o Espírito da Verdade, mas não consigo assim entender ele como Espírito da Verdade. Eu sei que ele também está no Espírito da Verdade, porque ele é o coordenador maior. Ele preparou tudo. Se você disser para nós espíritas que o Espírito da Verdade é Jesus, é fácil demais de entender, porque é um privilégio para nós, como espírito, ter Jesus entre nós. Agora, vai dizer isso para uma outra religião. Vai dizer isso para os islamistas, para a turma dos muçulmanos, que diz o Consolador prometido por Jesus é Maomé. E não é o Espírito Santo, como diz os católicos protestantes. Justificam os islãs, não sou eu. Ele diz porque o Espírito Santo estava no tempo de Jesus. Foi quem o identificou, foi quem pousou em forma de pomba no peito dele. E Jesus disse, é preciso que eu vá, senão o Consolador não virá. Quer dizer, não estava no tempo dele. Então não pode ser o Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se tornar, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, e entender que Jesus está em todas as religiões, em todas as nações, aonde estiver, como diz Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, como ele mostra que Jesus está em todas as nações, em A Caminho da Luz. E Jesus é, na verdade, o mentor maior, como ele diz lá em João 17,5. Pai, chegou a minha hora. Agora honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então, quando esse planeta foi criado, Jesus abraçou a missão de cuidar de todos nós, onde quer que estejamos. No cristianismo, no judaísmo, no islã, no ateísmo, ele está em todo canto. Então,
Então ele é o Messias de todos nós, de todas as nações. Então é assim que eu vejo a grande mensagem do Tabor para nós, logicamente, além de todos os fenômenos mediúnicos que nós colocamos aqui. Para mim, a maior mensagem daí são as 3 revelações unidas, juntas, no mesmo momento, indispensável. Ele trazendo para nós, né? Eu gosto dessa foto aqui porque é o Monte Tabor entre as oliveiras, que é um símbolo da terra de Jesus, né? Ele ficou assim bem judaico, bem cristão, bem galileu, bem Israel. E gosto também do convite que ele faz para os discípulos: segue-me, que na verdade não é seguir apenas, mas é vir após ele. Tá certo? Seria ralar ou vem, arrarei-me, venha depois de mim. Não é apenas de braço cruzado que eu vou fazer tudo por você, mas venha me seguindo, repetindo tudo que eu fizer. Por isso que ele convocou os seus discípulos com essa expressão: venham depois de mim, porque eu vou fazer de vocês pescadores de almas e não mais de peixes. E essa expressão, que não é pessoal, essa foi pessoal. Para os discípulos, essa foi universal. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque aqui, na verdade, também não é vinde, é panai, virai ou volvei as vossas faces para mim. Quando vocês estiverem cansados e oprimidos, eu estou aqui. Venham, eu estou aguardando o chamado, a convocação de vocês para que eu possa auxiliá-los. Porque ele diz, nesse convite, nessa promessa dele, ele diz que aliviará a todos. Estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Lembre-se, a expressão é teragá em hebraico, é eu acalmarei. Ele não vai carregar a nossa cruz. Ele vai fazer com que a gente possa carregar com mais tranquilidade, com mais suavidade, com mais racionalidade. Ele não disse: quem estiver cansado, me dê sua cruz que eu vou levar. Não. Cada um tem a sua. Ele prometeu tranquilidade no momento da dor e da dificuldade. Ele não disse que ia fazer a minha parte. Disse que ia ajudar cada um a levar a sua cruz com firmeza, com confiança no futuro. Então, fica o convite dele para todos nós, que eu acho esse chamado de Jesus, essa promessa confortadora, consoladora, magnífica, para que a gente entenda que não estamos sós. E que não pensemos nunca que ele vai fazer a nossa parte. Porque ele disse que cada um receberá segundo as suas, aquilo que tiver produzido, a cada um será dado segundo as suas obras. Temos uma lei de causa e efeito que rege tudo. Ele está por trás de tudo isso, nos auxiliando. Mas temos que fazer a nossa parte. Que ele possa permanecer conosco. Tenhamos todos uma boa noite, um bom Natal e a certeza de que não estamos sós. Jesus conosco sempre. Muita paz.